Então, brinde a ciência. Viva a ciência. O Party of Science é o maior festival de divulgação científica do mundo. Só que no Brasil são 213 cidades nesta edição, e mais de 400 cidades em todo o mundo fazendo aí a divulgação e celebrando a ciência. Nosso objetivo aqui é, de uma forma bastante descontraída, divulgar a ciência no bar. Por isso o nome Party of Science. Pint é uma medida que se usa, né, para bebida nos países de língua inglesa, Estados Unidos e Inglaterra. Então, por isso, lá na Inglaterra nasceu essa ideia e nós decidimos trazê-la aqui para João Monlevade. São 3 instituições envolvidas na organização do Party of Science: a Universidade Federal de Ouro Preto, a Universidade do Estado de Minas Gerais e a Faculdade Doctor de João Monlevade. Sejam muito bem-vindos ao Party of Science 2026 em João Monlevade. É uma alegria receber cada um de vocês nesta noite especial de ciência, conhecimento e diálogo descontraído. O Party of Science é um festival internacional de divulgação científica que acontece simultaneamente em diversos países e centenas de cidades do Brasil, levando pesquisadores para ambientes informais, como bares e cafés, aproximando a ciência da população de maneira leve, acessível e divertida. Em João Monlevade, o evento acontece em parceria com o Festival Viva Monlevade, ocupando 2 espaços importantes da cidade, o Bar Postim e o Bar Leitão. Agradecemos também aos patrocinadores nacionais, a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, a Abracerva, e o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o Sindicerva. Temos também os nossos patrocinadores locais, a ArcelorMittal, a Simon, Prefeitura Municipal de João Monlevade, Braga Supermercados, Infornet, No Grau Shopping, Casa Forte Imóveis, Cicobi Credimap, Buffet Valenze, Fusão Ligas, Colégio Sesp, Jornal A Notícia, Sebrae e Câmara Municipal de João Monlevade. Convidamos para o brinde oficial de abertura os organizadores do Party of Science João Monlevade, nossos palestrantes dessa noite e o Danilo do Bar Postim. Então, brinde a ciência, viva a ciência. Convidamos a palestrante Viviane da Silva Serafim Cota para a palestra A Ciência da Eficiência, transformando serviços com Lean. Viviane é mestra em Engenharia de Produção pela UFMG e graduada em Engenharia de Produção pela UFOP. Atualmente é analista de processos no Cicobi Credimap e cursa MBA em projetos de Lean Manufacturing e Six Sigma na PUC Minas e especialização em cooperativismo e desenvolvimento regional na UFSJ. Sejam bem-vindos a esse evento de hoje em que nós vamos falar sobre um tema que é muito conhecido, que é a ciência da eficiência, e que nós vamos percorrer essa jornada juntos para falarmos sobre um pouco desse conceito e como que ele se aplica no nosso dia a dia, nas nossas casas, nas organizações e em todos os processos. Então, o tema da palestra é a ciência da eficiência, transformando serviços com Lean. Tem uma breve apresentação sobre mim, mas mais do que todos os títulos que a gente tem, eu acho que é importante a gente se conectar. E se conectar é falar sobre quem a gente é no dia a dia. Eu sou filha da minha mãe que está aqui hoje e é um orgulho ter ela aqui comigo. Eu sou esposa, eu tenho uma filha, sou catequista e eu acho que tudo isso compõe quem a gente é no nosso dia a dia. Pensando na nossa jornada, né, enquanto de trabalho, a gente tem 8 horas, 9 horas ou 12 horas, dependendo do regime que a pessoa trabalha. Será que em todas essas horas em que nós estamos lá dentro do nosso trabalho, de fato, nós somos produtivos? Cronometramos todas as atividades que a gente faz nesse sentido de realmente dar 100%? Então, essas são algumas das reflexões que se fazem pertinentes para começarmos a discutir sobre o que é o conceito do Lean e como que ele está enraizado dentro dos processos de uma organização.
Bom, agora nós vamos ter sorteio de alguns brindes. Gustavo Henrique Souza para apresentar a arte da metalografia, o que os aços escondem por dentro. Gustavo é engenheiro metalurgista com 7 anos de trajetória na ArcelorMittal, onde atualmente atua como engenheiro de qualidade e assistência técnica a clientes. Gustavo é mestre e doutorando em metalurgia física pela UFMG, além de pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho pela PUC Minas. Sou esposo da Anne, pai do Pedro, sou engenheiro, trabalho na ArcelorMittal, tenho uma vida na metalurgia, formado em engenharia metalúrgica, mestrado em metalurgia física, estudante como alguns de vocês, também estou doutorando nessa área. A arte da metalografia, o que os aços escondem por dentro, porque por fora o aço ele pode ter a mesma cor, o mesmo formato, a mesma dimensão, até o mesmo brilho e ainda assim ser completamente diferente. E isso é justificado pela metalografia. A metalografia é a ciência que estuda a microestrutura dos aços. E essa microestrutura invisível ao olho nu é que vai definir se o aço ele é macio ou se ele é duro, se ele é flexível ou se é resistente, se eu consigo dobrar ele na mão ou se é completamente impossível fazer isso sozinho. Então é a metalografia, essa microestrutura que define se ele pode ser aquele arame que a gente vai esticar no varal ou uma mola de carro. Então, de uma forma simplificada, separamos os aços carbono em 3 grandes grupos. O primeiro é dos aços baixo teor de carbono. A coluna do meio e 2 é dos aços médio teor de carbono e 3 dos aços alto teor de carbono. E por fim, no terceiro, temos os alto teor de carbono. O que a gente vê ali? Majoritariamente perlita. O que significa? Quando você está analisando um aço e a microestrutura é toda perlita, pode saber, é um aço de alta resistência, alta dureza, difícil de dobrar, difícil de conformar. Então é essa microestrutura que dá essa propriedade. E ela é invisível ao olho nu. Antes existia o rei do camarote. Agora aqui dentro vai existir o rei da metalografia. Então por quê? Quando o cara vai lá e pede a bebida que pisca para chamar atenção, vocês acham que é a bebida que vai fazer a diferença, mas não é. Tá vendo esse aço aqui na ponta? Tá vendo esse araminho aqui? Esse araminho, ele tem que ser deformável. E é aqui que a gente começa a defender os baixos teor de carbono. Então eu vou passar até uma cantada metalúrgica aqui. Pessoal da Metal Minas que tá aí, pessoal da metalurgia. Então, quando você tá numa boate e chamou, você já ganhou a atenção da sua pretendente ou do seu pretendente. É aí que você fala. Você já encosta a bebida, fica só com o araminho em mãos. Já fala, regata, tá vendo esse arame? Isso é um aço baixo teor de carbono. Microestrutura praticamente ferrita. Aí acabou, você já são dela. Você já ganhou de arrepiado. Olha aqui, ó, tá vendo? É assim que conquista. É isso aqui, você encosta a bebida de lado, você chamou a atenção dela, é a hora de você mostrar profundidade. Profundidade no conhecimento. Porque se você mostra profundidade no conhecimento, com certeza você vai mostrar profundidade nos sentimentos também. Não é, meu amigo? Aí você vai ganhar o coração dela. Quem acertar a pergunta, ó, já sentiu uma tensão aqui, ó, todo mundo parou. Você acaba de ganhar um certificado de metalógrafo nível 1. Palmas pro Samuel! Valendo um refrigerante. Qual microestrutura é predominante? É perlita, isso é um aço alto teor de carbono. Perlita é um aço baixo teor de carbono. C, ferrita, é um aço alto teor de carbono. E D, ferrita, baixo teor de carbono. Letra D, ferrita. Parabéns, palmas para ele! Certificado de metalógrafo nível 1, que eu mesmo inventei.
cara. Que isso? Faz a pia, vai! Mostra, tá todo mundo aí. Qual deles, o vermelho ou preto, é o baixo teor de carbono? O maior limite de resistência. Esse arame ou a mola do carro? Chega aí, toca aqui, cara. Pedro, qual aço tem o maior limite de resistência? Esse arame ou essa mola? Aê, acertou! Muito obrigado. Como a gente pode mudar a microestrutura do aço e quais são os efeitos? Algumas formas de mudar a microestrutura desse aço. Uma é nos elementos de liga. Ao adicionar elementos como vanádio, nióbio, ele vai atuar no contorno daqueles grãos. Ele vai segurar que esse grão cresça. Outra forma, já caminhando com o aço, é na laminação. Que ali tem o Egídio, tem o Eduardo que domina bem. Que na hora que você conforma quente, na hora que ele está passando pelos rolos, ele vai ter uma recristalização dinâmica. E logo em sequência, entre os passos, uma metadinâmica. Então o grão vai ficar diminuindo. E no resfriamento você também pode controlar. Se você deixa numa temperatura mais alta, resfria ele bem limpo, esse grão vai crescer. Esse grão ali, ó, ele é muito sudado, ele vai ficar grande. E isso vai deixar ele macio. E se ele ficar, a gente fazer um resfriamento rápido, o grão vai ficar pequeno. Vai ficar ainda mais resistente no nosso aço. Então, esses são os efeitos. Muito obrigado, Márcio. O Pint of Science, na realidade, ele é de grande importância dentro do Viva. Só para vocês terem uma ideia, a gente só marca o Viva Monlevade depois que sai a data do Pint. O movimento Viva Monlevade, gente, ele veio no primeiro momento para a gente despertar um sentimento de pertencimento da população na nossa cidade. Então, fazer o Viva Monlevade, estar presidente do CP10, que é o Comitê Permanente de Desenvolvimento Econômico, é o meu movimento com a cidade de João Monlevade. Em 10 dias de evento, nós temos 50 ações. E o que acontece aqui dentro do PAIT é uma das coisas que a gente mais busca dentro do CP10, que é fazer essa união das academias, né, das nossas instituições de ensino aqui superior, participar e trazer. Por quê? O que a gente vê em termos de solução, inovação, está onde? Está na academia. Essa palestra agora, Gustavo, né? Um showman. O que é isso? Cadê ele? Que palestra, parabéns, showman mesmo, tá? Temos muita coisa acontecendo. Quem não viu a programação, entra lá no Instagram do Viva Monlevade, da Simon. A apresentação do Gustavo aqui falando das propriedades do aço PPC, baixo teor de carbono, e ATC, alto teor de carbono, foi muito lúdico, foi muito vibrante, foi muito adequada ao objetivo do Pint of Science. Tá de parabéns o Gustavo, tá de parabéns o Pint of Science. É um prazer estar falando de aço, da metalografia em específico, porque o aço está na minha família há muitos anos. Meu bisavô trabalhava com aço na loja, meu avô. Então, eu tenho muita gratidão em falar sobre aço. Então, assim, eu me diverti aqui hoje. O Gustavo, ele é engenheiro metalurgista, né? Ele trabalha na ArcelorMittal. Ele atua em diferentes campos lá dentro, no laboratório, desenvolvendo pesquisas, na parte mais técnica também, né? O Gustavo tem mestrado em metalurgia física, ele também é estudante de doutorado. Um excelente profissional. Como marido, o Gustavo é um excelente companheiro. Estamos juntos já vai fazer 10 anos. Um excelente pai, excelente marido. Uma das melhores pessoas que eu já conheci.